Vamos trazer um pouquinho das consequências aqui para a política brasileira. Vou começar com você, que eu sei que você tem muitas informações aí de Congresso, atividades de Congresso Nacional sendo retomadas nessa semana. E muito possivelmente a oposição, e com razão, vai explorar muito essa questão de Lula, de o governo brasileiro não ter tido ou não terem tido um posicionamento mais claro e mais enérgico em relação ao que está acontecendo lá na Venezuela. O que a gente pode esperar? Isso deve dominar muitas das horas de reuniões plenárias no Congresso? Qual vai ser o efeito prático disso? Pelo menos tentar mensurar mais ou menos o efeito prático disso nas eleições. Porque Lula perde com isso? A gente falou no início, né? Não só a oposição fica contra Lula nessa bandeira, ao defender essa bandeira venezuelana. Tem gente da base também que não concorda, né? Como é que fica a situação política? Então, Lívia, isso é um ponto bem interessante, porque essa não declaração do presidente Lula, ela deixou consternado até a base dele. Até as próprias pessoas do Partido dos Trabalhadores, de novo, né? Vamos reiterar aqui, tem que falar isso, o presidente Lula foi eleito com a bandeira da democracia, os inimigos são os outros que não querem essa democracia. Então, com certeza vai ter uma retaliação silenciosa. Na base dele, eu acredito que a retaliação seja silenciosa, por causa da polarização, né? Então, as pessoas elas estão muito dispostas a defender o líder ou o mito delas, né? Então, a base de esquerda deve ter alguma manifestação diretamente para ele. Tem aquele núcleo duro do PT, né, que acaba sendo uma chancela do presidente Lula. A gente tem que lembrar sempre que o PT é um partido vertical. Então, nada do que acontece ali é sem a anuência do presidente Lula. No Congresso Nacional, com certeza vai ter retaliação, mas o Congresso Nacional de 5, 6 anos para cá funciona na base das emendas parlamentares. Então, o que vai acontecer? Essa nova legislatura ela já tem como característica a agenda do Brasil indo para o Legislativo. Essa agenda ela vai permanecer no Legislativo. O que a gente vai ver é aquilo que a gente determinou lá no primeiro ano de governo Lula, que todos os projetos seriam voto a voto, agora vai ser voto a voto e real a real. Então, cada emenda liberada agora vai ter que ser um valor um pouquinho maior por causa dessa declaração. Eu acredito que vai aparecer um ou outro pedido de impeachment do presidente Lula. Acho que algum parlamentar vai acabar entrando com algum pedido de impeachment, mas, de novo, assim, os projetos eles vão ser votados agora, voto a voto e emenda a emenda. Nas eleições municipais, isso deve repercutir com muita força em municípios acima de 100 mil habitantes, que são os municípios que têm a característica de trazer a polarização da nacional. Municípios de menos de 100 mil habitantes ainda é uma pauta muito mais local. E, com certeza, isso vem com muita força para 2026. A gente sempre lembra que de 2024 para 2026 tem bastante tempo, mas em 2026 essa vai ser uma pauta caríssima para a oposição, se ela souber usar, né? Mas não tem dividendo eleitoral, não tem nada de positivo que o presidente colha com isso. Nada. Foi de todas as falas do presidente Lula, essa foi uma das mais catastróficas, a não fala, né? A não condenação à ditadura que acontece na Venezuela. Sim, e é super interessante você colocar essa questão da verticalização do PT e tudo mais, porque o PT soltou uma nota parabenizando o Maduro pela sua reeleição. Então, assim, a gente está aqui discutindo e questionando a falta de uma manifestação, e a manifestação do PT não foi do presidente, isso tem que ficar muito claro para a nossa audiência, mas a manifestação do PT foi parabenizando, ou seja, reconhecendo o resultado dessa eleição. E isso acabou pegando extremamente mal também. O PT ele tem essa característica, né? Ele é um partido vertical, ele é um partido que tem na figura do presidente Lula o maior líder e tudo ali dentro acontece com a anuência dele. Então a gente sempre fala assim, o PT tem... Esses dias até me perguntaram, isso pode provocar um racha no PT, né? A nota e a não fala do presidente? Não. Não existe racha dentro do PT. O PT já está dividido num núcleo mais duro, que ainda é aquele partido lá dos anos 80 e 90, e existe um núcleo que entende que é necessária essa modernização. Esses dois núcleos, esse racha que existe dentro do PT, esse racha acontece com a anuência do presidente Lula, por causa da estrutura do partido. Então, nada ali dentro acontece sem que ele saiba ou sem que ele tenha a anuência dele, inclusive a nota. Eu acho que o racha vai acontecer, a Carla trouxe muito bem.
a eleição do presidente Lula foi uma frente democrática. E essa frente é que claramente vai rachar, até porque se a gente olha o histórico das declarações do presidente Lula, elas sempre foram no sentido do mais antidemocrático possível. Ele adora bater palma para quem é antidemocrático, então ele nunca, ou demorou 6 meses para condenar o ataque do Hamas, não declarou que era grupo terrorista, ele não critica a Rússia, os absurdos feitos por Putin, ele jamais se manifesta. Então ele passa muito pano para líderes absolutamente antidemocráticos, ditadores, tudo que é vergonha para o povo brasileiro e para muita gente da Frente Democrática que ajudou a elegê-lo. Nós sabemos que ele está não só caindo nas pesquisas de popularidade, mas entre aqueles que eram seus apoiadores e que hoje até se arrependem de ter apoiado de forma tão clara, exatamente porque quem se elege com a bandeira da democracia não pode, de forma tão reiterada quanto ele faz, depois ficar aplaudindo e fazendo manifestação como pessoa jurídica do presidente do Brasil, né? Não é o Lula, é o nosso presidente, se manifestando, defendendo atos absolutamente antidemocráticos. Carla, quero te ouvir sobre isso, porque me parece que há uma posição muito clara do presidente Lula de sempre acenar para aquele eleitor fiel dele, independentemente da ação que é feita, do posicionamento que é dado, como a Mônica estava explicando agora, sempre vai ter aquele eleitor que só pelo fato de ser o Lula, independentemente da política, do governo, da ação, vai ter o voto desse eleitor, o presidente, né? E tem bombeiros no governo para tentar acenar para aquele eleitor mais equilibrado. Na economia, por exemplo, nós tivemos, na economia, nesse caso também, das eleições na Venezuela ontem, o ministro de Relações Institucionais, o Alexandre Padilha, veio a público falar sobre essa nota do PT, que a Ana citou, dizendo, olha, partido é o partido, presidente é o presidente. O que o presidente Lula pensa não necessariamente é o que o partido pensa, o partido é democrático. Não precisa seguir exatamente o que o Lula pensa. Em outras palavras, ele disse isso. Em relação à contenção dos 15 bilhões que foram anunciados recentemente e detalhados nesta semana, nós tivemos dos 15 bilhões quase 4 bilhões e meio de contenção de verbas do PAC, que é uma das principais bandeiras do governo. Isso atinge o eleitor. Mas o Padilha disse, olha, calma, é uma questão técnica. As obras não serão paralisadas, as obras estão garantidas. Assim como o Lula fez várias sinalizações contra a política monetária, ataques ao presidente do Banco Central, aí veio Fernando Haddad e jogou um pouquinho de água no fogo para tentar baixar a temperatura. Você tem essa impressão também? Essa questão, quando a gente pega, eu vou até organizar um pouco os 3 quadrados que eu costumo trabalhar. Quando a gente tem as moedas, o sistema inteiro, todas as moedas, elas obedecem a um sistema chamado fiduciário, onde a base é a confiança. Então, a confiança é sempre algo muito subjetivo. Então, nós temos alguns cargos que vêm a público falar com a população em qualquer lugar do mundo. Então, nós temos o presidente da República, o chefe do Executivo, né? Nós temos o presidente do Banco Central e o ministro da Fazenda. Então, cada um tem o seu quadrado. Como é que funciona essa movimentação? Cada um tem um tema específico para tratar. Então, o ministro da Fazenda vai falar de política fiscal, que é o conjunto de decisões que envolvem impostos, gastos públicos, dívida pública e investimento público. Esse é o quadrado do ministro da Fazenda. No Banco Central, o presidente do Banco Central, quando vem a público, fala do quadrado dele, que é a política monetária. Ele vai falar de juros, vai falar de câmbio, porque faz parte disso daí, ele vai falar de inflação, ele vai falar da taxa Selic, eventualmente da taxa do BNDES, do que ele quiser na política fiscal. E aqui o nosso tema é o chefe do Executivo. Qual é a função de um presidente da República? Ele é uma interface entre o Congresso e a população que o elegeu. Então, ele tem discursos múltiplos e ele, quando fala, ele precisa transmitir uma questão central. Isso em qualquer lugar do mundo, que é segurança e confiança, porque essa é a amálgama do sistema financeiro como um todo, da economia como um todo, digamos assim. Então, todas as vezes que um presidente da República
tanto faz o país, o presidente, quem for, que ele abala esse processo, que é o que eu chamo de ele colocar fogo no parquinho, aí você tem um problema que isso acaba espalhando na estrutura política, na estrutura econômica, financeira, aí pode mexer com câmbio, mexe com vários índices macroeconômicos, digamos assim. Então, quando essa questão que você coloca para mim, ela fala, olha, se o presidente da República, que a função dele, ele é como se fosse o síndico do país. Você imagina o síndico do seu prédio descendo ali todo domingo colocando fogo no parquinho. Então, qualquer presidente da República, quando coloca fogo no parquinho, nós temos literalmente essa construção e esse desmonte todo. Então, isso daí é algo que vai repercutir em qualquer país, em qualquer situação. Então, às vezes, aliás, muitas vezes, é melhor que os presidentes, de uma forma geral, tenham, assim, uma semana de faringite para ficar um pouquinho mais em silêncio. Agora, 3h em ponto. É mais ou menos por aí, Deise? Na verdade, eu tenho uma pergunta para Carla, então. Carla, por que então que o presidente Lula faz questão de colocar fogo no parquinho? Porque ele faz algumas declarações que são bem polêmicas e acabam mexendo com o mercado. É de propósito isso? É uma característica dele desde Lula 1? O que está acontecendo? Não, isso é uma característica dos presidentes atuais. Bolsonaro punha fogo no parquinho todo domingo, digamos assim. Mas é porque agora a gente tem uma outra camada na governabilidade, que é a camada das redes sociais. Então, a camada das redes sociais na governabilidade faz com que o seu discurso precise ter aderência para quem o elegeu, para o partido, para o setor externo. Então, tudo que a gente está discutindo aqui, que é uma ótica que eu estou colocando também aqui, são camadas. E a gente adicionou uma que não tínhamos há 10 anos atrás, que é a camada das redes sociais, onde as pessoas se manifestam numa situação com baixíssimo entendimento e conhecimento, porque nós temos só 2 botões, esse ou esse. Então, quando você tem esse ou esse botão, ou você aprova ou desaprova, é um botão muito rápido, onde você elimina o espírito crítico e passa a ter que ter opinião de tudo muito rápido. Tem a ver também com o fato de nós estarmos num país, num governo populista, num país que está polarizado pelo populismo e que quer, então, esse tipo... O brasileiro quer o fogo no parquinho. Eu sei, eu fui candidata e não me elegi porque eu era moderada, porque eu era uma pessoa lúcida, porque o eleitor hoje no Brasil, ele quer raiva, ele quer pancada, ele quer sangue nos olhos. O ódio motiva, né? Isso tem a ver com a nossa sociedade, porque num país, se você for na Dinamarca, que eu adoro usar como exemplo, ou na Coreia do Sul, o governante mesmo com a camada das redes sociais, não se vê obrigado a ir para esse lugar do visceral. Ele consegue ficar no racional. Hoje no Brasil está muito difícil. E não hoje agora, né? Hoje há 10 anos no Brasil.